E aí, galera? Preparados para um mergulho profundo na terra do sol nascente? Hoje vamos falar de um tema que tá dando o que falar: a mente das mulheres japonesas modernas. Esquece aquela ideia antiga de moças tímidas de kimono, porque as japonesas de hoje são independentes, poderosas e tão exigentes no amor que estão deixando o mundo inteiro de boca aberta. Nesse vídeo vamos explorar como essas mulheres estão revolucionando o Japão, além de trazer fatos incríveis sobre a cultura, a tecnologia e até as coisas mais bizarras desse país, que mistura tradição e modernidade como ninguém. Então, pega a pipoca, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e bora descobrir por que o Japão é tão único. E já adianto, tem até ilha onde mulheres são proibidas há 1000 anos. Curioso? Fica comigo até o final. Vamos começar situando o cenário. O Japão, conhecido como Nippon, ou Terra do Sol Nascente, tem esse nome por um motivo bem poético. Ele está localizado no extremo leste da Ásia, sendo um dos primeiros lugares do mundo a ver o sol nascer. É um arquipélago com mais de 6.800 ilhas, mas 4 delas, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, concentram 97% do território. Com uma área parecida com a da Califórnia, o Japão tem cerca de 125 milhões de habitantes, o que o coloca como o 11º país mais populoso do planeta. Mas aqui vem um dado chocante: quase 30% da população tem mais de 65 anos, fazendo do Japão o país que envelhece mais rápido no mundo. Isso cria desafios enormes, como cuidar da saúde e manter a força de trabalho, mas também abre espaço para mudanças, especialmente entre as mulheres. E é aí que nossa história começa. Se você ainda pensa que as mulheres japonesas são aquelas figuras delicadas, sempre de kimono, servindo chá em cerimônias tradicionais, tá na hora de atualizar o software, meu amigo. As mulheres japonesas modernas estão redefinindo o que significa ser mulher no Japão. Mais de 70% das mulheres em idade ativa têm empregos estáveis e elas não estão só ocupando cargos qualquer, não. Elas estão brilhando em escritórios, startups de tecnologia e até em posições de liderança em gigantes como Sony, Toyota e Panasonic. Essas mulheres são financeiramente independentes, investem na bolsa, viajam o mundo, curtem a vida e muitas vezes têm um gatinho como parceiro de aventuras. A ideia de ser dona de casa para sempre? Isso tá ficando no passado rapidinho. Hoje, elas escolhem ser donas da própria vida, sem se curvar às expectativas da sociedade. E olha só como isso reflete na vida pessoal delas. A idade média para casar no Japão tá em 29 ou 30 anos, bem mais tarde do que em outros países asiáticos. Em cidades grandes como Tóquio e Osaka, uma mulher solteira de 35 anos, com uma carreira sólida, hobbies como viajar ou colecionar action figures de anime, não é vista como encalhada. Pelo contrário, ela é um ícone de sucesso. Essas mulheres estão mostrando que o casamento não é uma obrigação, mas uma escolha. E quando decidem casar, o parceiro tem que passar por um filtro bem exigente. Elas querem alguém que traga algo especial para a mesa, alguém que combine com a vibe independente e moderna delas. Quem aí acha isso inspirador? Escreve 2 nos comentários para mostrar que você tá na vibe dessas mulheres poderosas. Mas vamos falar de amor, porque é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Muitas japonesas estão preferindo homens estrangeiros e isso tá virando uma tendência, especialmente em cidades como Tóquio e Osaka. Por quê? Bom, elas acham que os caras de fora, como americanos, europeus e quem sabe até brasileiros, são mais abertos emocionalmente. Sabe aquele eu te amo que esquenta o coração? Ou uma surpresa romântica como um jantar à luz de velas? Pois é, muitas japonesas dizem que os homens japoneses são mais reservados, às vezes até esquecem aniversários de casamento ou datas importantes. Um exemplo, algumas contam que seus maridos japoneses acham dizer "eu te amo" mais constrangedor do que pedir demissão do emprego. Enquanto isso, os estrangeiros sabem ouvir, criar momentos especiais e mostrar afeto sem vergonha. Resultado? Cerca de 6 a 7 mil japonesas casam com estrangeiros todo ano. E esse número só cresce. Quer dicas para conquistar uma japonesa moderna? Elas valorizam autenticidade, respeito e alguém que tope dividir as aventuras da vida. E aí, será que os brasileiros têm chance?
Escreve dica 2 nos comentários que eu te conto mais segredinhos. Mas por que as mulheres japonesas estão mudando tanto? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto da sociedade japonesa. O Japão é um dos países mais seguros do mundo, galera. Sério, dá para deixar a carteira no banco de praça e voltar horas depois que ela vai estar lá intacta? Crianças de 6 anos vão para a escola sozinhas de trem e adultos andam a 1 da manhã sem medo de nada. Isso acontece porque a educação japonesa é coisa séria desde pequenos. As crianças aprendem a devolver o que não é delas, a respeitar o espaço coletivo e a valorizar a honra. Cometer um erro pode manchar a reputação da família inteira, então todo mundo se esforça para fazer o certo. Essa cultura molda as mulheres japonesas modernas que crescem com uma mistura única de disciplina tradicional e ambição moderna. Elas são confiantes, determinadas e sabem usar esses valores para conquistar espaço em um mundo que está mudando rápido. A sociedade japonesa tem raízes profundas na tradição e até pouco tempo atrás esperava-se que as mulheres seguissem papéis mais tradicionais como cuidar da casa e da família. Mas o Japão está evoluindo e rápido. A globalização e a economia moderna abriram portas para mulheres brilharem em carreiras antes dominadas por homens. Além disso, o envelhecimento da população está forçando as empresas a buscar mão de obra qualificada e as mulheres estão ocupando esse espaço com tudo. Isso cria um ambiente onde elas podem ser mais independentes, escolher seus próprios caminhos e até redefinir o que significa sucesso. É como uma revolução silenciosa, mas que está mudando a cara do Japão. E olha, essas mulheres não estão só conquistando o mercado de trabalho, elas também estão trazendo sua energia para outros aspectos da cultura japonesa. Para entender o contraste entre a tradição e a modernidade, vale comparar as mulheres japonesas de hoje com as geishas, que são tipo as embaixadoras da cultura tradicional. Geishas são artistas profissionais, treinadas por anos em dança, música, cerimônia do chá e até na arte da conversa elegante. O visual delas é puro glamour, kimonos discretos com padrões simples, cabelo em coque alto, maquiagem com base branca e lábios vermelhos que parecem uma obra de arte. Virar geisha não é mole, não. O treinamento começa na adolescência, às vezes aos 13 anos, e exige uma disciplina absurda. Elas vivem em casas comunitárias, isoladas do mundo exterior, aprendendo desde os movimentos delicados de uma dança até como servir chá com perfeição. Mas, diferente das geishas, que representam o Japão do passado, as mulheres modernas estão vivendo no mundo real, equilibrando tradição e inovação. Enquanto uma geisha carrega séculos de história em cada passo, a mulher japonesa moderna está construindo um futuro, seja liderando uma equipe em uma empresa ou viajando sozinha para explorar o mundo. É tipo um equilíbrio perfeito entre o antigo e o novo. O que acha dessa transformação? Conta nos comentários. Outro fator que influencia a mentalidade das mulheres japonesas é o ambiente único do Japão. Por exemplo, o país é conhecido pelos Love Hotels, que são mais de 20 mil espalhados de Tóquio a Kyoto. Esses hotéis têm quartos temáticos que vão de Hello Kitty a naves espaciais com luzes de discoteca e até banheiras em forma de coração. Eles surgiram porque muitos adultos japoneses ainda moram com os pais, então esses hotéis oferecem privacidade para casais. As mulheres japonesas modernas, com sua independência, estão usando esses espaços para curtir a vida sem julgamentos, seja com um parceiro ou apenas aproveitando um momento de diversão. Isso mostra como elas estão encontrando jeitos criativos de lidar com as pressões sociais, mantendo a liberdade de viver do jeito que querem. E tem mais! No Japão você pode até alugar uma pessoa. Isso mesmo! Em cidades como Tóquio, existem empresas que oferecem atores profissionais para fingir ser seu namorado, amigo ou até seus pais para um evento. Já imaginou levar um namorado fake para um casamento para não passar vergonha? Esses serviços custam caro, tipo 50, 100 dólares por hora, mas são super populares. As mulheres japonesas, com sua mentalidade prática, às vezes usam esses serviços para evitar perguntas incômodas da família ou para manter as aparências em uma sociedade que valoriza muito a harmonia social. É uma solução criativa para um problema moderno e mostra como elas estão navegando entre as expectativas tradicionais e a liberdade de serem quem são. A gastronomia japonesa também reflete essa mistura de tradição e ousadia que marca as mulheres modernas. Todo mundo conhece sushi, sashimi e tempura, né?
Esses pratos são tipo uma obra de arte, com sabores delicados e uma apresentação que parece uma performance, mas o Japão também tem coisas mais, digamos, exóticas. Já ouviu falar de bazashi, que é carne crua de cavalo? É uma especialidade da região de Kumamoto, servida como sashimi, com molho de soja, gengibre e alho. Os japoneses dizem que é bom para o sangue, baixo em gordura e tem um toque doce. Para as mulheres japonesas modernas, experimentar algo assim é só mais uma prova da coragem delas de abraçar o novo, mantendo as raízes. E tem mais! O Japão é famoso por sabores de sorvete que chocam qualquer um, como cerveja, tinta de lula ou até carne de cavalo. Em Tóquio tem lojas com mais de 100 sabores diferentes e cada colherada é uma aventura. Quem toparia provar um sorvete de ramen? Escreve 14 nos comentários. A tecnologia também tem um papel enorme na vida das mulheres japonesas. O Japão é uma potência tecnológica, investindo mais de 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, uma das taxas mais altas do mundo. Empresas como Toyota, que vende mais de 10 milhões de carros por ano, e Sony, que criou o Walkman e já vendeu mais de 500 milhões de Playstations, são prova disso. As mulheres estão cada vez mais presentes nesse setor, trabalhando em laboratórios, startups e até na criação de robôs, já que o Japão produz mais da metade dos robôs industriais do mundo. Essa vibe inovadora combina com a mentalidade delas, sempre buscando o próximo passo, sempre desafiando o status quo. Mas nem tudo são flores. Apesar de todo o progresso, as mulheres japonesas ainda enfrentam desafios. A pressão para equilibrar carreira e vida pessoal é grande. E o Japão está lidando com uma queda na taxa de natalidade porque muitas mulheres preferem focar na carreira ou simplesmente não querem casar cedo. Além disso, a cultura de trabalho no Japão pode ser intensa, com jornadas longas que às vezes dificultam a vida pessoal. Mesmo assim, elas estão pavimentando o caminho para o futuro, mostrando que dá para ser poderosa sem abrir mão da identidade cultural. É como se elas estivessem reescrevendo as regras uma de cada vez. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de um lugar que mostra como o Japão equilibra tradição e mistério. Okinoshima, uma ilha sagrada onde mulheres são proibidas há 1000 anos. Localizada na costa de Fukuoka, essa ilha é considerada morada dos deuses do mar na religião shintoísta. Só homens podem entrar, e mesmo assim, após rituais de purificação, como tomar banho no mar sem roupa, quem visita não pode levar nada da ilha nem contar o que viu. É um lugar de silêncio e respeito, com tesouros antigos, como espelhos de bronze e colares de jade, que mostram que Okinoshima já foi um centro de culto e comércio séculos atrás. Esse contraste entre a modernidade das mulheres japonesas e tradições como essa mostra como o Japão é um país de opostos que de algum jeito se complementam. E aí, galera, o que achou dessa jornada pela mente das mulheres japonesas modernas? Elas estão quebrando barreiras, vivendo com independência e mostrando que o amor, a carreira e a vida são escolhas delas. O Japão, com sua mistura de tradição, tecnologia e coisas bizarras como sorvete de tinta de lula, é o pano de fundo perfeito para essa revolução. Se curtiu esse mergulho na terra do sol nascente, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Qual foi o fato que mais te surpreendeu? A independência das mulheres, os love hotels ou a ilha proibida? Conta nos comentários. E se quiser mais dicas sobre o Japão ou sobre como conquistar uma japonesa moderna, é só pedir. Até a próxima e bora sonhar com uma viagem pro Japão?